Salve amigos, mais um super podcast Experts diretamente dos estúdios da Geração X, aqui na Avenida Paulista, sob o patrocínio do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, e da Modus, Centro de Formação de Vigilantes. Nós temos aqui o prazer e a honra de receber mais um baita convidado. Eu vou deixar meu irmão Zé Andrade cuidar do assunto, que ele está empolgado com a visita de hoje. É contigo, irmão. Rapaz, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? E hoje a gente tá recebendo um convidado pra lá de especial. Um convidado que é mais do que um convidado, é um parceiro, tá com a gente desde o início. Fez parte de todo esse sonho chamado Experts, né? Ele tá com a gente, é mais do que um parceiro, é um patrocinador nosso. Parceiraço. E é uma honra receber Luiz Lima. Que prazer te receber, é o pai Lima. Pai Lima, nosso tudo pai. Bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sensacional a sua chegada aqui com a gente agradece muito, sabe do tempo do Lima, a correria do Lima, mas a gente vai abrir falando de um assunto que você é especialista. Para quem não sabe, Bragesp, EAD, o cara é especialista no assunto. Eu andei vendo aí nas redes sociais que você participou de um baita de um congresso internacional que teve aqui no Brasil, em Brasília. E eu queria que você falasse a respeito disso, da experiência na nossa democracia de ensino que a gente quer fazer em relação àquilo que o pessoal faz no exterior, o que você aprendeu, o que você trouxe novidade, o que o IBRAGESP vai aproveitar disso nesse futuro próximo agora. Legal, boa pergunta. Eu fui no 29º Congresso Internacional de Educação à Distância. Esse ano aconteceu em Brasília, né? Lá eu fui ministrar um curso sobre universidade corporativa. E aí foi bem bacana, porque nós tínhamos pessoas do Tribunal de Contas, da Polícia do Senado, nós tínhamos pessoas de cooperativas de crédito que fizeram o curso, né? Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, foi o primeiro ano que eu pude ministrar um curso no Congresso Internacional de Educação à Distância. E o congresso, ele é organizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância, na qual o IBRAGESP é associado. Então, nós temos o selo da ABED, né? E como nós temos o selo da ABED, acabamos tendo acesso às novidades, principalmente científicas e acadêmicas, do que está acontecendo no mundo afora com o ensino à distância. Será que é mais voltando o nosso meio de EAD para gamificação? O pessoal está fazendo vídeos, o pessoal está fazendo construções em HTML. Como que está esse mercado, né? Então, todos os anos eu participo para saber se aquilo que nós estamos desenvolvendo no IBRAGESP está dentro daquilo que a ciência melhor entende para o aprendizado do adulto. Então, além de ministrar esse curso, eu tive a oportunidade também de ser avaliador de 12 trabalhos científicos, né? Como eu tive ali a oportunidade ao longo da nossa trajetória profissional de fazer doutorado, e aí quando você tem o doutorado, você se habilita lá na Associação Brasileira para ser avaliador dos trabalhos científicos. Então a gente fez avaliação de trabalho científico, ministrou um curso e aproveitei para visitar a feira ali, né? Os expositores. Tem muita coisa bacana, a ciência evoluiu bem com relação ao EAD, mas eu vejo que aquilo que a gente está fazendo ainda está dentro daquilo que é de mais moderno e mais eficiente para o aprendizado do adulto. Ah, que bacana. É muita novidade, né? Muita coisa. E a gente vem numa esteira, né, de eventos ligados à educação. A gente já está em novembro, né, mas recentemente, agora, outubro, passamos o Dia do Professor, né, um dia importante para o ensino. Essa figura do professor, mando já um salve para todos os professores nessa missão nobre de ensinar, né? Desafiadora de ensinar. Eu acho que desafio maior ainda para quem está no EAD ou para quem está no meio acadêmico, que é ensinar o adulto, que é a andragogia que você fala tão bem, né, Lima? E principalmente nesse tocante, quando a gente vê as empresas se preocupando em ter as suas próprias universidades, em ter os seus próprios programas de trilhas de aprendizagem, de treinamentos. Como é que você está enxergando essa parte corporativa? Como que o IBRAGESP tem, de alguma forma, se posicionado em auxiliar, em ser um braço de apoio para os RHs,
para os treinamentos, as trilhas de aprendizagem que são desenvolvidos dentro das empresas para desenvolvimento e capacitação das pessoas. Perfeito. A gente percebe que as multinacionais já tinham uma preocupação do desenvolvimento de competências e habilidades dos seus colaboradores desde a década de 90. E a gente percebe que nesses últimos 15 anos, nós temos uma preocupação maior das empresas em desenvolverem os seus colaboradores. Por quê? Isso mundialmente já tem diversos indicadores que mostram que você diminui a rotatividade, você consegue trazer um retorno sobre o investimento em cima daquele treinamento que você deu. Não só contabilizando as horas de treinamento, mas você tem uma rotatividade menor dos colaboradores, você tem o aumento do desempenho daquelas pessoas, você tem a capacidade de fazer daquele profissional de maneira diferenciada, porque ele desenvolveu determinada habilidade, algo que ele tinha deficiente, e você tem um aspecto muito importante, que é a proteção do próprio CNPJ. Eu diria que as empresas, óbvio, precisam se preocupar com o desenvolvimento dos seus colaboradores para crescerem de maneira sustentável e explorando efetivamente o que cada ser humano tem de melhor para prover para o CNPJ. No entanto, se a empresa ainda não chegou a essa maturidade, ela precisa minimamente proteger o seu CNPJ. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, infelizmente, algum colaborador vai lá e tem um ato de discriminação racial, ou discriminação religiosa, ou por conta de uma opção sexual diferente. Se a empresa ela se preocupou em orientar aquele colaborador no que diz respeito aos aspectos de direitos humanos, ao aspecto de assédio moral, assédio sexual, quais são as consequências desses atos que são reprováveis, sem dúvida nenhuma, caso haja algum tipo de ação judicial, essa empresa ela tem sim algumas evidências por meio de um conteúdo que foi ministrado, Perfeito. Por meio de um certificado que foi emitido, inclusive assinado pelo aluno, com um conteúdo programático condizente, ou seja, ela tem um conjunto probatório que foi um ato próprio daquela pessoa, não é algo que a empresa compactua, não é algo que a empresa ela foi omissa e não orientou o seu colaborador sobre esse tipo de conduta reprovável. Muito pelo contrário, ela orientou o seu colaborador a não fazer. Se ele fez, é por livre arbítrio da pessoa física, não tem envolvimento da pessoa jurídica. Se a gente pensar aqui nos últimos 5 anos, nós temos algumas empresas que fecharam e tem processos de mais de 100 milhões de reais por conta de condutas individuais de colaboradores. E, infelizmente, não tinham tomado esse cuidado. Então, além do aspecto do desenvolvimento do próprio negócio, que as empresas, as pessoas, sem dúvida nenhuma, são as responsáveis pelo crescimento do negócio, Sim. mas que esse empresário pense na proteção do seu negócio. Perfeito. Na proteção do seu negócio para evitar dissabores, né? Então quer dizer que com toda essa possibilidade de ele fazer, vamos dizer, um nivelamento, inclusive do conhecimento dos seus funcionários, uma empresa que tem uma dispersão geográfica muito grande, que conta às vezes com culturas locais diferentes, e isso é uma dificuldade. A empresa pequena, óbvio que também é um parceiro e um cliente do Ibragesp, mas a minha preocupação nessa pergunta agora é a grande empresa, aquela que tem gente espalhada em várias cidades e até estados diferentes, né? Como que é que o ensino à distância ele busca equalizar isso? Porque a gente sabe das culturas regionais, o Brasil é gigante. E isso dá uma diferença danada em relação ao atendimento ao teu cliente, que é essa empresa. Como é que você trabalha esse aspecto dessa dispersão geográfica aí? Com um modelo híbrido de ensino. Então, quando a gente institui a universidade corporativa, a gente chama essa terminologia, universidade, né? É justamente para
treinar os colaboradores para resolver os problemas que existem na empresa e não uma universidade pensando num acadêmico. E quando a gente fala de modelo híbrido de ensino, é utilizando plataformas de ensino, e aí você pode usar conteúdos síncronos ou assíncronos. Então você pode utilizar vídeos gravados ou transmissão ao vivo. E complementando isso, o que a gente sempre sugere, e aí a ciência, dentro desses congressos, elas reforçam isso, é que nós tenhamos os aspectos práticos presenciais. Então você explora bastante o conceitual, explora bastante, muitas vezes com imagens, trazendo ali seja um maquinário, seja uma câmera, seja o que for, para que ele visualize isso através de um vídeo, mas depois a prática, a ligação, eu vou fazer a configuração em um modelo mais presencial. Então, essa mescla, ela funciona muito bem para a captação daquele conhecimento que está sendo transmitido ao adulto. Isso, quem fala muito disso e estuda muito isso, é a neuroaprendizagem e a neuroeducação. Eles mostram que o nosso cérebro retém melhor quando a gente mesmo no online, quando a gente tem pílulas, então tem um conteúdo bem grande, mas eu quebro ele em pequenas partes, e no presencial da mesma maneira. E no presencial, principalmente, com uma metodologia ativa, né? Então, o professor no presencial passa a ser um facilitador daquilo que ele já viu no online. Então, quando tem uma grande dispersão geográfica, hoje... O modelo híbrido, então, ajuda nisso. Ajuda, é fundamental. A fazer uma ancoragem local, vamos chamar assim. Bem importante. Eu estava lendo uma reportagem, eu sou um apaixonado do tema, né? Você sabe bem, Lima, da questão das competências e das habilidades comportamentais, né? As tais soft skills, né? Eu prefiro habilidades comportamentais. Eu adoro a nossa língua portuguesa. Sim, eu também. Né? Mas a gente acaba vendo que empresas cada vez mais perdem muito dinheiro por conta de não adequação do perfil comportamental dos seus colaboradores, né? Então, continua-se ainda contratando muito perfil pela habilidade técnica, ou seja, pelas hard skills, né? Pelo que se apresenta no currículo, mas continua se demitindo pela habilidade comportamental. Os comportamentos não estão adequados, não são alinhados com a expectativa da empresa. E as empresas perdem muito dinheiro com isso. O turnover aumenta, então você tem uma série de desgastos de refazer um processo seletivo, trazer uma nova pessoa, o tempo de adequação à cultura da empresa, um treinamento demandado para aquela pessoa. Como hoje você vê as universidades corporativas, qual o papel crucial, o que você considera determinante no papel das universidades corporativas no tocante a esta dor, a esta foto que a gente vê no mercado de cada 9 entre 10 pessoas que são demitidas, foram contratadas pelo perfil técnico e foram demitidas pelo perfil comportamental, né? Então, mais de 90% dos casos. Como é que a universidade corporativa entra nesse caminho e como ela pode ajudar? Perfeito, excelente pergunta. Montando uma trilha de aprendizagem, né? É bem importante na instituição da universidade corporativa que a gente tenha definida a jornada daquele profissional. Só que para definir essa jornada é fundamental que tenhamos mapeado quais são esses comportamentos que infelizmente são indesejados e acontecem as demissões, para que os conteúdos sejam aderentes em cima, efetivamente, para resolver esse problema. Então, até reforçando um aspecto, uma universidade corporativa, ela existe para resolver os problemas das empresas. E as empresas são feitas de pessoas. E se existem problemas comportamentais, a gente tem que saber quais são esses problemas comportamentais. E aí, consequentemente, eu venho com cursos, treinamentos, mentoria, diversas ferramentas
para que ele, ao longo da sua jornada, aos poucos, crie uma consciência diferente. Né? Óbvio, não é, e eu falo da trilha e da jornada, porque ninguém muda o comportamento da noite para o dia. O que a neuroeducação demonstra é que a gente aprende muito rapidamente quando a gente passa por fortes emoções. Se a gente parar para pensar ao longo da nossa jornada de vida, cada qual aqui com a sua, a gente com certeza vai lembrar os primeiros momentos aqui agora daquilo que foi muito marcante, foi muito intenso. E aí aquilo efetivamente te marca e te muda. Agora, aquilo que você não consegue levar a pessoa para viver algo tão intenso, falando no aspecto emoção, é uma jornada. Ele vai criando conexões cerebrais e é igual um quebra-cabeças. Eu vou começando, a gente vai montando peças, você não consegue enxergar se aquilo é uma casa, se aquilo é um boneco, mas de repente você fala, nossa, entendi. Parece que vira uma chave, né? Eu costumo fazer uma analogia, todo mundo fala assim, poxa, se você quer aprender novas palavras, leia livros. Aí quando a gente para pensar, fala, pô, mas vou ler livro, não seria bom talvez eu pegar o dicionário então e começar a ler o dicionário? Porque eu começar a ler livro, são milhões de palavras ali reunidas, como é que eu vou ficar guardando novas palavras, vou consultar o significado? Como que eu vou aprender novas palavras? É o quebra-cabeça, né? Então eu diria que a mudança comportamental, o meio influencia muito, né? O meio influencia muito, mas a jornada desse colaborador dentro da empresa tem que estar bem definida. E aí a gente percebe que muitas áreas de RH, elas, quando vão fazer o processo de seleção, elas não usam algumas ferramentas para avaliação comportamental. Pega lá o teste DISC, por exemplo, né? O DISC. Que é uma das ferramentas. Sim. Poxa, se você precisa de uma pessoa extremamente veloz, ágil, precisa entregar aquele resultado e a pessoa tem um S e um C do tamanho da Lua e um D de dominância pequenininho, assim, já era, né? Talvez se ela estiver numa atividade que seja mais de planejamento, de análise dos detalhes, eu acredito que seja mais o perfil profissional, né? Dela. Mas aquele perfil do DISC diz muito sobre o comportamental, sim, né? Total. Então, eu acho que falta também uma análise prévia, né? Você fez essa analogia do quebra-cabeça e agora eu tava pensando assim, do S, do C e do D pequenininho, é o cara mais ou menos aquele joguinho das peças, você querendo colocar o quadrado dentro do círculo, né? E não consegue, não tem jeito, né? Entrar, né? Não cabe, não encaixa. Não encaixa. Mas é possível ele ser menos S, menos, né? Menos C e mais D. Mais D, né? Sim, só que vai depender muito da influência do meio, vai depender muito dele ter lá um plano de desenvolvimento individual com a liderança dele, incentivando tudo isso. E óbvio, aí vem os cursos, os treinamentos. E uma imersão, né? Uma imersão, literalmente. É isso. Ô Lima, nós somos todos aqui da área de segurança, você é um dos caras mais experientes do segmento e você conhece muito bem a turma. Temos aqui um cara ao meu lado, que o meu irmão Andrade foi um líder de tanta gente. Esse é um baita líder também. Não, vocês dois são fora da curva. E eu queria entender, para o pessoal entender, na verdade, né? No nosso segmento... Deixa ele. Não, eu tenho que aprender. Eu queria aprender com vocês o seguinte, principalmente agora você falando do EAD, né? Nas empresas de segurança, da segurança privada, da eletrônica, dos facilities, toda essa turma que está, vamos dizer, muito próxima do mesmo setor, né? Por conta dessas empresas todas que existem, elas terem todo esse tipo de mão de obra, de fornecimento de mão de obra, né? Terceirizada. Como que você vê o impacto para essas empresas de implantar o EAD, sendo que tem gente que tem horários difíceis,
gente que tem muitas vezes aí dificuldade de parar para ver uma aula, mas eles têm que entender lá os patrões, né? Que eu acho que nessa hora você tem que fazer uma venda, né? Você tem que ser o Lima comercial, não o professor Lima, né? Tem que ser o vendedor Lima. Me conta como é que você mostra o impacto que gera nessas empresas, porque gera, mas eu quero que você diga como você mostra, qual impacto gera e como é que você faz para juntar tudo isso. Legal. A primeira pergunta que o pessoal sempre me faz é: poxa, mas eu tenho muito auxiliar de limpeza, eu tenho porteiro, controlador de... Como é que essas pessoas vão conseguir? Eu falei, ele tem acesso ao celular? Vixe, aí. Tem. Se ele tem acesso ao celular, é porque ele tem e-mail. Se ele tem e-mail, ele recebe a matrícula. Ele clica, dá o play e escuta. A gente faz pensando nessas pessoas. Ele não tem paciência para ouvir, mas será que ele não consegue ouvir 2 minutos e meio? Consegue. Aí né? Amanhã ele escuta mais 2,5. E depois de amanhã, mais 2 minutos e meio. E depois ele só responde uma pergunta que ele leva na média 30 a 40 segundos. Aí depois eu ponho um joguinho para ele. Põe um joguinho de jogo da memória para ver se ele lembra aquilo que ele assistiu nos 2 minutos e meio, nos 3 vídeos anteriores, né? Legal. Então, assim, é brincadeira de criança, literalmente. E a gente pode criar uma competição. Quem foi o melhor, quem foi o pior. Porque a plataforma permite isso, né? De você fazer gera um isso, ranking, né, entre as pessoas, pode criar ali uma competição saudável. Sim. Então você usa ferramentas, instrumentos tecnológicos, obviamente, para trazer o engajamento dessas pessoas. Isso é um processo. Sim. A gente não começa com engajamento lá nas nuvens, mas a gente tem uma estratégia que a gente alinha muito bem com o RH para definir a trilha, Sim. o que ele vai aprender, qual a consequência dele aprender. Olha, para você ser promovido a supervisor, você precisa estar habilitado com esses cursos e treinamentos. Fantástico. Cursos que protegem o CNPJ e cursos que vão desenvolver o colaborador. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é um decreto que permite aquilo que ele paga para o IBRAGESP, ele pode ter a dedução no IRPJ, né? Lança lá como despesa e tem uma dedução. Então, aquilo que ele pagou, ele já deduz uma parte. Então, o que ele me paga, na verdade, para ele sai bem menor, né? A gente tem mais de 120 mil alunos que já passaram aí, alunos das empresas, 120 mil que já passaram e fizeram os treinamentos. Então a gente já tem uma massa considerável para criar alguns indicadores e a gente tem alguns cases com algumas empresas do mercado de segurança que diminuiu rotatividade. Então imagine só, se a gente diminui, eu vou dar uma média aqui do que está acontecendo, tá? Você diminui uma média de 1% da rotatividade. Aí pega uma empresa aí de 10 mil pessoas, 1%, 10 mil, quantas pessoas a gente deixou de contratar todos os meses, né? Você está contratando menos, então, consequentemente, você muitas vezes vai ter um indireto até mesmo menor dentro da empresa, né? Você otimiza melhor o recurso para utilizar em outras áreas. Então, um argumento que eu uso muito é o retorno sobre o investimento. Qual é o impacto de alguém lá ter um ato discriminatório lá na ponta e você nunca falou nada sobre segurança sem preconceito? Quanto custa o tamanho do prejuízo disso? Quanto custa? Porque fecha a empresa. Fecha a empresa e, corre porque os bens pessoais vão ser penhorados também para pagar a conta. Tem esse aspecto. O outro aspecto do retorno sobre investimento é, poxa, a gente tem muitas vezes pessoas dentro das empresas que têm uma capacidade gigante, mas a gente precisa provocá-las, de sair da inércia, né? E o empresário, principalmente de segurança, facility, segurança eletrônica, pela capilaridade, como que ele leva a cultura dele lá para aquele condomínio que fica 300 quilômetros? O condomínio de altíssimo padrão paga 800 mil por mês para ele de fatura. Como é que ele leva a cultura dele para aquela ponta lá? Então, poxa, hoje tem tecnologia para isso. Ele pode, antes de qualquer curso, colocar a mensagem dele lá. Pode colocar. Ele pode fazer uma integração, pode fazer uma reciclagem independente da legislação
ele pode criar a reciclagem dele, né? Perfeito. Ele consegue hoje. Tem vários mecanismos. E ele consegue ter certeza se a pessoa fez ou não fez. Quantas vezes ela fez. Né? Quanto tempo ela demorou para fazer esse joguinho da memória que a gente falou, ou assistir ao vídeo, né? Então, acho que o principal argumento é esse. Eu começo sempre falando sobre o retorno e sobre o investimento. E uma coisa que a gente preza muito é a qualidade do conteúdo. Quem grava é quem viveu, não são atores. São pessoas que viveram sobre aquele assunto. Então elas falam com propriedade e o funcionário dela muitas vezes se identifica com aquela pessoa porque já Passa credibilidade, né? Credibilidade, Exatamente. sabe que ela viveu aquilo, né? Não é e o... tem um detalhe importante, É isso mesmo. que é ele não ficar preso ao meu conteúdo. Se ele tem uma necessidade específica, tem um cliente, por exemplo, que estava com uma rotatividade gigante, nós desenvolvemos conteúdo, né? Então a gente desenvolve conteúdo para nós e para o cliente. Então a gente desenvolveu um conteúdo para ele, a gente pegou o POP, o procedimento operacional padrão, e transformou aquilo em um conteúdo audiovisual para trabalhar melhor o colaborador no ato da integração. Só que a gente usou uma estratégia de envolver o cliente. E aí a rotatividade dele despencou. Porque o cliente entendeu, falou, pô, que legal, que diferente. Nossa, como você demonstrou interesse em resolver o problema. Pronto. Ele já ganhou um fôlego de 90 dias para desenvolver. Houve a validação do cliente daquele conteúdo dele, não é meu. E pronto, a rotatividade dele caiu monstruosamente. Rotatividade que você gasta com menos uniforme, gasta com menos tempo de recrutamento e seleção, você gasta com possíveis problemas que você vai ter lá na ponta, porque é sempre a mesma pessoa que vai estar lá. Já sabe Menos FT. Menos hora extra, que isso problema destrói problema trabalhista contrato. acaba com qualquer um, né? Não Exato. tem jeito. Né? Então, são os argumentos que, poxa, ele vai resolver muito problema, viu? Mas tem que ter paciência, né, com Exato, isso, né? Porque exato. o ROI, ele vai ter que medir por um tempo, ele vai ter que inicialmente acreditar bastante no Lima, né? Nessa proposta, eu diria né? que em 30 dias ele consegue Já ter consegue. algo palpável. Entendi. Porque a gente faz de cara, quando entrega o produto em 30 dias, a gente faz uma reunião com o RH para definir a trilha e a estratégia, a gente faz uma reunião com o marketing para fazer um endomarketing, uma divulgação forte para o público Perfeito. interno, e depois nós fazemos uma reunião com operações. Para quê? Para falar para a equipe operacional. Primeiro a gente sempre sugere que comece com as lideranças, porque eles serão os Multiplicando. nossos vendedores. Multiplica. São os multiplicadores. Então a gente faz um programa muito alinhado com a liderança, para que eles falem, nossa, que legal, puxa, que bacana. Esse cara vende para o time dele. Aí o engajamento explode, né? E como com os gerentes, com os coordenadores, como ele pode utilizar isso para reduzir custos? Porque o que nós fazemos? A gente pega alguns clientes que têm treinamentos só presenciais e a gente fundamenta para o cliente do nosso cliente, né? A gente entra na reunião como prestador de serviço para mostrar para ele por que ele deve instituir outros métodos de ensino. Então a gente mostra como é eficiente, ele aceita. Para ter uma ideia, tem instituição financeira, das 4, 2 delas já aceitaram, 2 treinamentos que são obrigatórios anuais, um deles é feito à distância e o outro é presencial. Quantas 1000 horas extras essas empresas economizaram? Eu fiz a conta. Cada uma dessas empresas, elas já pagaram o contrato Tem com o Ibragés por 36 meses. Só na economia que tiveram com as horas extras. Imagina uma empresa que tem 600 vigilantes. Como uma empresa, ela tem treinado, tem que reunir 600 vigilantes 2 vezes por ano, presencialmente, pagar hora extra para todo mundo para fazer esse treinamento. Agora não. 600 horas extras, vê quanto custa. É verdade, né? verdade. Economiza demais. Então eu vou nessa linha da conta mesmo. O retorno. Ah, eu não tenho agência. Tá bom, condomínio. Algum contrato esse camarada tem e sempre tem X 1000 horas extras são geradas.
eu vou muito em cima do retorno sobre investimento, mostro para ele o dinheiro, a conta do dinheiro. Qual é a linha última do resultado que você está trazendo de economia, o tal do saving, né? Isso aí. Saving. Nossa, esses termos em inglês que me matam. Mas assim, muito legal você falar, muito legal você falar dos agentes de transformação, né? Dos líderes nesse papel de importância como agentes de transformação, eles que vão alavancar, né? E de uma certa forma, quando você falou do POP, né, do procedimento operacional padrão, a gente ainda vê muita empresa com aqueles procedimentos antigos, 80 páginas, 90 páginas, que ninguém vai ler, Lima. Verdade. Na prática, é algum apaixonado que escreveu ali, que gosta, o escriba da empresa, que gosta de escrever norma, procedimento. Eu não condeno, o cara é detalhista, mas aquilo não é aplicável. Quando você traz para uma linguagem lúdica, né, para a linguagem que o IBRAGESP utiliza de gamificação, aliada à gamificação, né, e com os vídeos em pílulas, e você consegue aplicar isso até com o reconhecimento do cliente, né, com o impacto do cliente, né, te dando, olha, tá positivo, melhorou a performance aqui, reduziu o turnover que eu tinha, reduziu o absenteísmo, as faltas, não tem mais aquelas FTs malucas de você vir aqui trazer cara que nunca fez parte do condomínio para prestar serviço aqui e me causa um transtorno com o morador, né, ou com as rotinas do condomínio, e você consegue padronizar de uma maneira simples, mas eficaz, né? A gente volta para a máxima do Abílio, quando ele disse, o Abílio Diniz, que disse, gestão é simples, gestão é sobre pessoas e processos. É isso aí. Simples assim. É simples assim. Esse case ainda, nós combinamos com o cliente, por conta dessas entradas e saídas de novas pessoas. O que o cliente normalmente exige? A conta. Onde a gente fecha a conta para o empresário? Para esse colaborador trabalhar aqui, ele precisa treinar 2, 3 dias. Um dia que seja. Ok, a gente, como ele validou todo aquele procedimento dele, do empreendimento dele, a gente chama de certificação na função. Ele está certificado na função para trabalhar no empreendimento X. Então, no ato da integração do colaborador, ele saía certificado e habilitado para trabalhar naquele lugar sem nunca ter pisado lá. Óbvio, a gente tomou muito cuidado em ir nos detalhes do procedimento operacional padrão daquele lugar. Só que ele fez um investimento de um conteúdo que é dele, não é meu, é dele, e agora ele usa para... Já faz um ano o procedimento, ele sofreu alguma alteração, mas mínima, ele usa ainda. Então agora ele economizou com hora extra, ele não precisa deixar um excedente no efetivo para treinar um dia e pagar aquela hora extra naquele dia. Está alinhado com o cliente, a gente comprovou que é eficaz, faz no online e lá no dia é só uma prática ali com o supervisor deixando ele no posto, meia horinha e acabou, pode trabalhar. Fantástico. Porque no vídeo, nesse a gente tomou cuidado, pego aqui, simulando aqui um rádio, pessoa falando no rádio, pega o telefone em seguida, que número que ele disca. Então fez toda a filmagem do detalhe. Ele sabe antes de ir para o posto. Onde é que está o rádio? Ele sabe que o rádio está aqui, o telefone está aqui. O botão que ele tem que apertar do portão está aqui, ó, desse lado direito, aqui embaixo. Então ele já sabe tudo antes de ir para o posto de trabalho, né? É onde retorna o dinheiro para o empresário, né? Tá certo. Mandou bem, mandou bem. Eu quero puxar um pouco pro lado da tecnologia, que eu gosto bastante. Opa, expert na tecnologia. Tá sendo Tô humilde aprendendo aí. aqui com você. Vou Tá aprender essa escondendo o com jogo. você. Vou aprender essa com o Lima. É assim, no EAD a gente sabe que tem aí o ensino à distância, depende de muitas plataformas já existentes, depende da web, depende de uma boa rede, hoje tem celular. A turma hoje não tem desculpa para não usar, inclusive, o EAD e não fazer as suas aulas corretamente, né? Quais as tendências de tecnologia que você tem visto? Mas uma coisa que me chama a atenção, queria que você abordasse, o que você vivenciou ou que vai vivenciar, é inteligência artificial no EAD, no ensino à distância. Legal. Porque a gente vê aí
muito deepfake. Para quem não entendeu, não sabe o que é essa expressão, significa aqueles vídeos que são feitos com inteligência artificial a partir da nossa imagem, falando alguma coisa, alguma mensagem que não fomos nós que falamos. Aconteceu com gente de televisão aí agora recentemente, fazendo aí uma proposta do pessoal entrar naquelas contas famosas que o Banco Central achou lá, não sei quantos bilhões perdidos aí. Sim. Então, e o cara, um apresentador famoso de TV dizendo, não, entre aqui, clique, vai lá, faça lá, resgate o seu dinheiro. E era deepfake, era fajuto. Você clicava, entrava e tinha lá, então, você paga aqui esse imposto aqui e você retira seu dinheiro, você tem direito a tanto. E o imposto não era alto, mas você pensa 1 milhão de pessoas entrando pagando lá R$1.000, R$1.500, o cara ficou rico com um golpe desse. Como é que a inteligência artificial, eu dei essa volta toda para você pensar bem, como é que você vai usar a inteligência artificial no EAD, se nós vamos ter o professor Lima falando lá, dando uma aula, e não é exatamente o Lima, para acelerar processos. Eu vejo pelo lado positivo, mas eu queria que você falasse a respeito de tecnologias e principalmente da inteligência artificial. Legal. Olha, o que eu vi, o Congresso Internacional de Educação à Distância, tem algumas empresas que trabalham com inteligência artificial e muitas instituições de ensino superior, até por uma questão de otimização de custo de desenvolvimento dos conteúdos, eles estão utilizando inteligência artificial, mas como você falou, né, trazendo pessoas que não são pessoas para falar de determinados temas, principalmente aqueles temas gerais, conceituais, que eu posso ter uma aplicabilidade desses temas em qualquer negócio, em qualquer frente, né? Então, as pessoas estão utilizando, sim, para fins de redução de custo de desenvolvimento de conteúdo. Eu, particularmente, acredito que é uma tendência, isso já está acontecendo, tende a aumentar. Nós ainda não utilizamos e não pretendemos. Por quê? O nosso mercado, diferente dos outros mercados, principalmente falando de instituição de ensino superior ou qualquer outro mercado, a gente demora um pouquinho mais para quebrar alguns paradigmas. Eu me recordo quando a gente criou o Ibragesp 2016, foi uma gigantesca dificuldade. Falei, poxa, eu peguei a ISO 31000 inteirinha de fio a pavio e um monte de gente pagando R$1.500, R$2.000 para fazer o curso. E ela ali de fio a pavio e, poxa, mais barato, e eu tinha uma baixa adesão. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa informal de mercado, mas eu tenho isso tabulado até hoje, desde 2016. Eu entrevistei 98 pessoas do nosso mercado. Ah, não, esse negócio do EAD aí, mesmo livro, eu gosto do físico, mesmo. Entendi. Era uma questão de quebra de paradigma. Onde isso se transformou? Na pandemia. A pandemia foi assim... virada de chave, eu diria, né? Foi a virada de chave, onde todo mundo falou, pô, agora você vai ter que se adaptar, ou vai ter que se adaptar, não vai ter opção para você. Então a inteligência artificial, até a gente tem uma parceria com uma empresa de inteligência artificial, a gente agora implementou uma inteligência artificial, mas para interação com os nossos alunos. Então, de uma maneira um pouco mais humanizada e não tanto robô, né? Então, é uma tendência também. Ninguém gosta de falar com robô. Aí o pessoal está colocando, e aí eu falo que a gente já está utilizando para fazer a interação com os nossos alunos, né? Mas ainda é uma interação escrita, só que é uma escrita mais humanizada. Eu coloco o RS de risos, então tem uma interação mais humanizada baseado nas dúvidas mais frequentes que os nossos alunos têm. Agora, vai ser uma tendência da gente criar uma inteligência artificial, a gente tem uma tendência de criar uma inteligência artificial com essas características humanas, batizá-la como Ibragesp, né? E ela começar a fazer uma interação, mas eu diria não com conteúdo educacional, porque particularmente eu acho que é um diferencial ter a pessoa falando daquele determinado tema. Mas as interações para fins administrativos, para fins de suporte de nível 1, até mesmo suporte de nível 2 ao nosso aluno,
E isso, sem dúvida nenhuma, muito em breve a gente vai ter. Pode ter certeza disso, né? Eu queria só complementar rapidinho, que uma vez eu recebi um atendimento de um banco e estava pelo menu todo, veio o menu, o que você quer, item 1, item 2, digite aquilo. E lógico que você sabe que é uma inteligência era artificial, né? Não era bem melhor, viu? Era bem melhor, muito melhor, porque teve uma determinada hora, eu não sei, Lima, como é que você já viveu isso, que o menu, ele esgotou e não saía dali, porque era uma coisa atípica, e veio o atendimento de alguém digitando. E eu notei que era alguém mesmo, que eu fiz a pergunta e foi respondendo de acordo. Você já viu isso? Essa possibilidade de você interagir imediatamente com o ser humano mesmo, né? Esse parceiro que a gente tem aí, tá iniciando essa parceria com o uso de inteligência artificial no Ibragesp. A gente pega um banco de dados que seja... A gente já tem uma base gigante aí passou dos 120 mil, né? Alunos. Então a gente tem mapeado, se você tem o passado, você tem condições de dizer como vai ser o futuro, né? Então, se a gente tem uma base de dados onde eu sei como cada aluno se comporta, eu posso fazer alguns cálculos estatísticos preditivos e dizer o que vai acontecer lá na frente. O Zé gosta de comprar em julho. Isso o varejo faz muito, né? Isso mesmo. Já usa muita inteligência artificial. A gente muitas vezes fala de uma camiseta de um determinado time e de repente tá passando lá na nossa frente aquilo, né? Então, por um aspecto de compra, mas também um aspecto de interação, porque se você tem uma base de dados, de perguntas que são mais frequentes e recorrentes, e a sua pergunta fugiu totalmente daquela base, a inteligência artificial ela só sabe responder porque alguém colocou lá a informação, né? Um ser humano colocou acesso a uma informação para que ela, se ela não tem a informação, ela vai falar, ops. Foi atípico, provavelmente. Exato. Aí, automaticamente, ela vai encaminhar isso para que uma pessoa de um outro nível de suporte, que deixa de ser a inteligência artificial, aí esse ser humano vai ter que interagir. É até um ponto que as pessoas se preocupam muito, né? Nossa, a inteligência artificial vai substituir as pessoas, nunca, né? Não. Porque quem cria, quem faz complementar, né, Andrade? Exato. Quem faz a conta para ela existir, porque é matemático, né? Cálculo. São as pessoas. São as pessoas. E como esse exemplo que você deu, se ela não tem acesso a essa informação e a esse dado, ela não tem como responder. Ela vai dizer, opa, não tenho esse histórico comigo aqui. Alguém vai ter que interagir e fazer, né? Agora, quem vai ser o melhor profissional, assim como aconteceu na pandemia, que se adaptou às novas tecnologias, é quem domina a inteligência artificial para usar no seu dia a dia para melhorar o desempenho, performance e tudo mais, né? As câmeras mesmo já estão surgindo, algumas câmeras para aplicação ali, pontual, num determinado tipo de analítico que eu quero para mim, só nessa câmera e não em todas, e, né? Tem muita coisa nova aí. Veio com tudo. Verdade, Tem uma frase do Stephen Covey, que é um cara entusiasta aí da tecnologia, mas também da parte humana, que ele fala, né? A tecnologia irá reinventar os negócios. É isso. Ponto. É isso. Mas serão sempre as relações humanas a chave para o sucesso. É isso. Então, assim, a gente sabe que sempre vai faltar aquela pecinha de duas orelhas para apertar um botão. E a criatividade é insubstituível. A criatividade do ser humano, que é o que, de fato, dá um ponto de virada, dá uma alavancagem para uma ideia, para um negócio, é sempre genuína do ser humano, né? Então, eu acredito muito nisso. Também acho que a tecnologia vem a passos largos para nos ajudar, mas ainda não inventaram. Papai do Céu foi muito sábio quando inventou a gente, né? Então tem muita coisa aí. Lima, a gente recentemente, eu quero te agradecer aqui publicamente pelo convite que você me fez para participar do Seg Summit no painel do Ibragesp, lá promovido. Quem sabe, né? Promovido pelo Ibragesp. Estive lá com o meu Líder. amigo Rafael do Santander, com o Gabriel, que é um parceiraço como mediador. Abração pro Rafael e pro Gabriel, né? E foi um evento fabuloso, né? Acho que
os meninos lá acertaram na veia, né? Christian, Clebão, Ada, acertaram na veia nesse evento no Seg Summit. Como é que você viu esse evento? Quais são as boas novas para 2025? O que vocês estão, o que passa na cabeça de vocês? Você é um parceiro forte dessa turma aí do Seg Summit. Como é que a gente vê as novidades para 2025? Bom, primeiro, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi fundamental, rica, trouxe ali a experiência e a bagagem que a gente sabe de quem tem fez, aí, né? De quem fez, não perdendo aquele princípio que a gente falou, né? Quem foi lá, fez ao vivo, fantástico. O Seg Summit foi, eu entendo que foi extremamente disruptivo. Eu acho que ele levantou a régua do nosso mercado. A gente vinha de um mercado muito formal, tudo muito sempre de uma mesma maneira, cada um quer dar um passinho adiante, vinha ao mercado e falava, não, volta, né? Não queira sair com a cabeça para lá, vem para cá, né? O Seg Summit quebrou todos esses paradigmas, a quantidade de pessoas que ali estiveram no evento gigantesca, o nível dos conteúdos gigantesco também, no palco principal. No Ibragesp também a gente se preocupou muito em levar grandes referências para cada assunto, né? A gente vai agora pegar todo o conteúdo que vocês disponibilizaram lá no Seg Summit, nós gravamos, né? Depois a gente vai entrar em contato. Para quê? A gente vai usar a inteligência artificial para transcrever tudo que foi falado, legal. Mandar para vocês. A gente quer fazer no próximo evento 2025 a publicação de um livro sobre tudo que ali foi falado, para que a gente possa compartilhar e eternizar para aquelas pessoas que porventura não puderam estar ali presentes, né? Uhum. Mas a gente quer eternizar tudo aquilo que vocês puderam compartilhar. Obviamente que sem nenhum tipo de fins lucrativos, com o objetivo de compartilhar um pouco que vocês deixem já plantou a árvore, né? Já teve filho, agora tem que ter um livro. A inteligência artificial vai escrever para você. Teve um Fusca já não? Já teve um Fusca? E aí, acho que uma coisa que a gente fala muito aqui, Lima. Eu e meu irmão, a gente sempre tem esse compromisso. Nosso compromisso, os experts têm esse compromisso com o nosso público, que é de democratizar o conhecimento. Isso. A gente fala isso incansavelmente, que é também um dos pilares do Ibragesp. Né? O Ibragesp tem na sua essência essa questão da democratização do conhecimento, do compartilhar o saber. Sim. Né? A gente fala muito a gente fala que o nosso propósito no Ibragesp é inovar, transformar e desenvolver pessoas e, consequentemente, as empresas, né? Uhum. Esse é o nosso propósito. E complementando até a questão do Seg Summit, o Adalberto, o Kleber, o Christian, tenho muita gratidão por eles, né? Por terem me envolvido nesse projeto, acreditado, confiado, né? Tamanho... Não, a gente ajudou lá no palco principal, né, no painel financeiro. Sim. E depois ali no auditório do Ibragesp eles deram um auditório gigante pra gente, mas graças aos convidados, aos palestrantes, sem dúvida nenhuma foi um sucesso e um abração para eles. Contem comigo em 2025. Manda um beijão para eles. Vai pra cima. Quente. Sabe o que eu falei para eles? Eu falei, olha... E aí reforço aqui, tá? De novo. Falei, vamos fazer o Cruzeiro da Segurança. Opa! Fazer o Cruzeiro da Segurança. Então eles estão falando, gostei da ideia, mas ainda tá amadurecendo, né? Será que vai ter segurança mesmo? Verdade. A gente tem aqueles navios do MSC. Sim. Faz um negócio temático, né? Temático. Exato. 6.500 pessoas. Pô, no Seg Summit foram mais de 10 mil pessoas. Por que não dá para colocar 6.500 pessoas no já podemos colocar um cara para organizar isso. Ei, fera, você, Matheus Paixão, é o homem que vai embarcar todo mundo. Você será o responsável por organizar a segurança dessa turma toda nesse cruzeiro. Beijão, Matheus. Eu queria aproveitar e perguntar o seguinte, e a parceria Ibragesp versus ou mais Bootcamp,
Como é que tá essa história toda aí? Essa evolução legal. toda aí? Anúncios. É um anúncio, né? Pra aproveitar, né? Pro Lima já deixar toda a Sim. coisa exposta aqui para todo mundo, É né? aquilo, né? A gente tem que construir pontes e não cavar abismos, né? E a gente nota que o Bootcamp também está fazendo a diferença no mercado, está contribuindo com a transformação das pessoas, muito alinhado com o nosso propósito. Perfeito. Óbvio, a gente puxa muito para um aspecto, muitas vezes tem um aspecto acadêmico, tem um aspecto dentro da empresa de construção de plataformas e tal, e o Bootcamp num aspecto muito presencial. Nós fizemos uma reunião, fizemos uma sinergia, né? Temos uma sinergia, um contrato que nós celebramos de uma Joy Venture, para que possamos, cada qual com a sua personalidade, mas juntos, levando para dentro dos clientes do Ibragesp e o Bootcamp também dentro dos encontros que eles fazem, aquilo que a gente tem e pode construir junto com o outro. Então nós teremos muito em breve aí o Bootcamp também online, junto com o Ibragesp, trazendo muito conhecimento e levando agora para o Brasil todo. Né? Legal. E obviamente levaremos também este modelo, acessando a qualidade que o Bootcamp tem nos seus treinamentos, para os nossos clientes dentro das empresas. Então acho que a gente, em conjunto, sem dúvida nenhuma, seremos mais fortes nesse mercado. Multiplicou, né? Multiplicou. Isso. Mas eu queria, agora que eu vou entender, como é que nós vamos agir agora aqui? Peraí, que chegou nesse horário aqui, a gente recebe sempre 2 recados aqui, né? Acho que chegou um só. Hoje só recebi um recado. Eu já falei isso outras vezes, provavelmente, mas vou repetir. Aqui ó, Cleiton Magno, caramba, estão dando uma moleza pro meu parceiro aqui? Como é que pode isso? Então, Magnão, um beijo para você, sob o patrocínio da Modus e sob o patrocínio do Ibragesp, a gente chega no momento que o Zé Andrade, meu irmão querido, apresenta. Mas eu queria mandar um beijão também pro Lima, que tá aqui na nossa frente. Opa, estamos aqui. Magnão, você tá no programa da semana que vem. Então, próxima terça-feira, programa do Magnão vai ao ar nos Experts, né? Ele teve recentemente a honra de ver a sua esposa aqui brilhando aqui nos Experts. Mesmo, Juscelia passou por aqui. Mas logo, logo vem o programa dele, né? Aí também no ar. Mas nesse momento que a gente vai alinhando para o encerramento do nosso programa, a gente chega no momento Pega a Visão. Pega a visão. E no momento Pega a Visão, meu irmão Lima, o nosso expert, o nosso convidado dá um papo reto para nossa audiência, olhando ali para aquela câmera. Sua câmera é aquela. Não disfarça, então não. eu queria que você, Lima, com toda a tua bagagem, com toda a tua sapiência, né, mandasse um papo reto para a audiência dos experts. Top. Então, pega essa visão, papo reto aqui para vocês. Senhores empresários, invistam nas pessoas. Se os senhores têm um sonho, as pessoas que compõem o seu negócio precisam acreditar no seu sonho e podem ter certeza, essas pessoas têm um potencial gigantesco. Muitas vezes adormecido, porque você, infelizmente, ainda não entendeu que você precisa desenvolver as competências e habilidades dessas pessoas. São essas pessoas que levarão o seu negócio para aquele lugar que você tanto sonhou e almejou. Acredite nisso que você vai longe. É isso. E as pessoas também não posso deixar de falar, né? Tem que buscar o seu autodesenvolvimento. Perfeito. Não só esperar ali sentadinho, puxa, a empresa não me deu oportunidade. Busque o autodesenvolvimento. Hoje tem quanta coisa que a gente falou aqui, quantas coisas tem nos outros programas, né? Que já foram faladas. Então, busque o conhecimento constantemente. Isso vai fazer a diferença. A hora que a porta abrir, você está preparado. É Muito isso. próximo. É isso. Ei, fera. Tá vendo? Ei, fera. Olha lá, olha Vou lá. complementar. Pega essa visão. Seja relevante. Seja autoridade no que você faz. Não terceirize a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento. Chama-se autodesenvolvimento porque é seu. Exclusivamente seu. Então você é o único responsável por se desenvolver. Você é o protagonista da sua vida.
seja foda. Tem muita gente mais ou menos no mundo. Tem muita gente. Isso aí. A gente vai agradecer e o que você falou para encerrar foi muito bom. Tem muito conteúdo, a gente se especializa, compra com bons conteúdos, mas gratuito também tá cheio, né, Lima? É muita gente que não quer saber de nada com a hora do Brasil, né? Tem isso também, né? Tem isso também, né? Mas vamos sair dessa mesmice aí, né? É isso aí. Bom, a gente queria agradecer o seu tempo, a gente sabe da complicação do dia a dia, evento, palestra, aula, EAD... multifunção, o Lima é multifunção. Isso aí, né? Faz Tem de que tudo. trabalhar, Faz de pagar tudo, conta. né? Tem uma vaguinha lá em casa lá para ajudar lá limpar o jardim, não sei o quê. Bora chamar o Lima que ele vai também. Então a gente agradece muito o seu tempo, a gente faz o programa graças ao apoio de vocês, patrocinadores. Você sabe disso. Uma satisfação. Para nós é uma honra, é fantástico, é muito satisfatório trabalhar com vocês. E a gente está aqui sempre, né, fazendo com muito carinho os experts, para que todo mundo aproveite o máximo aquilo que a gente vem, que é democratizando o conhecimento, que é o que vocês cansaram de falar, tá bom? Vamos fechar aqui, nosso agradecimento tradicional, a mão aqui e a câmera do meio lá. Andrade, acabamos mais um super episódio. E aí, onde nós vamos agora? É isso, pro alto e avante. Pro alto e avante, fechou. Bora lá. Valeu, obrigado.